Boa noite, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue precioso de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos que assim como a arca do Senhor estava na casa de Obed e a presença do Senhor abençoou tudo que estava ligado a ele, da mesma maneira a presença do Senhor que está na nossa vida, o Espírito Santo que habita em nós, que habita nos nossos filhos, abençoará tudo que estiver ligado a nós, a nossa família. No nome de Jesus, abençoará, protegerá e guiará os nossos passos. Senhor, sê bem-vindo na nossa casa. Te damos bem-vindo, Espírito Santo de Deus, no nome de Jesus Cristo. Deus te abençoe. Deus abençoe a tua vida, que você receba o toque de vida do Senhor sobre você. E se você está doente, fisicamente e emocionalmente, receba a cura em nome de Jesus. Que toda doença física, emocional, renda-se a Jesus Cristo, ao poder de Jesus Cristo, pelas pisaduras dele, pelas suas dores, pelas suas feridas, nós fomos sarados. Receba a cura, receba a saúde, receba a força divina no teu corpo. Em o nome de Jesus Cristo, ser tocado por Jesus, ser tocado pela presença de Deus agora. Deus me deu uma palavra, e essa palavra ela é um alerta para todos nós. A murmuração atrai o mal. A murmuração atrai demônios. Eu quero mostrar para você. Olha o que está escrito em Êxodo capítulo 17, verso 8. Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Enquanto o povo estava dividido, brigando com Moisés, murmurando contra Deus, Amaleque veio. Olha que sério isso. Então a murmuração não é só um costume feio. Murmuração não é só ingratidão. Murmuração atrai e abre a porta para o inimigo. Isso é sério, gente. Isso é muito sério. Você tem que entender que a guerra começou depois da murmuração, depois de reclamar. E como a gente reclama? Reclama do salário, reclama do tempo, reclama do Brasil, reclama do governo, reclama da igreja, reclama do pastor, reclama do marido, reclama do filho, reclama da família. Essas reclamações, essas murmurações, essas queixas atraem o inimigo. O inimigo vem quando você murmura. Isso é sério. O inimigo vem quando a gente murmura. Deus nos deu um escape através da oração. Na oração você se queixa. Na oração você pode abrir o seu coração, murmurar. Na oração. Sabe por quê? Porque a oração é um lugar de proteção. Você pode entrar na oração e abrir de fato o seu coração, rasgar a sua alma diante de Deus, que não vai ser murmuração. Na oração não. Mas fora da oração, daí sim, o inimigo vem. É por isso que nós temos que entender que tem certas guerras que começam na nossa vida porque a gente está reclamando demais. Até quando você está conversando com alguém e você diz que as coisas não estão fáceis, você diz que não está bom para você, você diz que não sabe se vai dar certo. Essas reclamações estão vindo contra você. Você está abrindo a porta da frente da sua casa e você está dizendo, inimigo, pode entrar. É isso que está acontecendo, através da murmuração.
Amaleque, que representa Satanás, que representa as forças das trevas, as hostes malignas, a maldade, veio contra Israel por causa da murmuração. Fica murmurando do teu chefe, fica murmurando do teu casamento, fica murmurando do teu trabalho, aí o inimigo vem e tenta derrubar, destruir, fazer a obra dele. É isso que acontece quando murmuramos. E por quê? A Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 10, versos 10 e 11, olha o que está escrito: nem murmureis como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Estas coisas lhes sobrevieram como exemplos e foram escritas para a advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Ou seja, quando murmuramos, reclamamos da situação e das pessoas, na verdade estamos murmurando contra Deus. Olha que sério isso. A Bíblia diz que o exterminador só teve a legalidade por causa da murmuração. Você reclama tanto do seu trabalho, você diz tanto que não vai dar certo, que você está atraindo o inimigo para agir na sua vida. Então não é culpa de Deus, não é culpa das pessoas, é você que está dando a legalidade, você está dando o passe livre para o inimigo entrar. Então, quando murmuramos, entristecemos o coração de Deus e nos colocamos em posição de ser atacados pelo diabo, nosso inimigo. Não foi o que aconteceu com Israel? Começou a murmurar, começou a reclamar, e então Amaleque veio contra eles. Além de nos tornar alvos do inimigo, a murmuração, ela também traz a ira de Deus sobre nós. Deus não se agrada, gente. Escreve aí nos comentários: Deus não se agrada da murmuração. Deus te ama, mas não se agrada da murmuração. Em Números capítulo 32, verso 13, diz assim: pelo que se acendeu a ira do Senhor contra Israel e fê-los andar errantes pelo deserto 40 anos, até que se consumiu toda a geração que procedera mal perante o Senhor. Um pastor estava nessa reunião que faz de assembleia, de igreja, de ata, de diretoria. Ele estava ali e houve muito debate, bate-boca na reunião, sabe? As pessoas não respeitavam a sua ordem de falar. E esse pastor, chegou um momento que ele estava tão irritado, que ele pegou e disse assim: eu cometi um dos piores erros da minha vida. Eu deixei de ser empresário para ser um pastor e agora tenho que estar aguentando isso. Quando ele falou isso, ele perdeu a voz. Ele não deixou de falar, mas toda vez que, depois disso ter acontecido, ele ia pregar, dava alguma coisa na garganta dele, que a voz dele ficava bem baixinha. Consultou médico, foi em um monte de lugar. Daí teve que colocar outros para pregar no lugar dele. Ele pensou que estava com problema nas cordas vocais. Daí um pastor, olha só, um pastor foi lá na igreja dele para pregar. E ele comentou com o pastor que estava sem voz para pregar, estava com problema nas cordas vocais. E contou também para ele esse episódio que aconteceu dentro dessa reunião, onde ele reclamou de ser pastor, onde ele disse que era melhor eu ser empresário do que ser pastor. Ele disse que daquele dia em diante ele perdeu a voz para pregar, e toda vez que ele tentava pregar ele começava bem, daqui a pouco ele engasgava, a voz dele sumia. Aí o pastor que foi pregar lá disse assim para ele: você murmurou. E ao murmurar, você acabou de abrir uma brecha, uma maldição no mundo espiritual. Você abriu uma brecha e não houve arrependimento no seu coração, porque a Bíblia diz que a maldição sem causa não se cumpre. Está escrito. Aí esse pastor
disse: meu irmão, vamos orar e vamos pedir perdão ao Senhor. Vamos pedir perdão ao Senhor por aquilo que você falou, pela murmuração que você falou. Ele pediu perdão pela murmuração. No outro domingo ele estava pregando e não teve mais problema para pregar. Você lembra que quando Pedro negou Jesus 3 vezes. 3 vezes. E Jesus, para curar ele, quando ressuscitou, Jesus perguntou 3 vezes para ele: Pedro, tu me ama? Sobre cada murmuração, sobre cada palavra dita errada, o Senhor então deu a Pedro a oportunidade de se arrepender. E quando houve o arrependimento, Pedro foi restaurado. Por isso que tem maldições que precisam ser quebradas, tem murmurações que precisam ser desfeitas. Nunca amaldiçoe aquilo que Deus abençoou. A gente tem que ter cuidado. Daqui a pouco você está contra Deus e não sabe. Você amaldiçoa o trabalho que Deus te deu. Você amaldiçoa a oportunidade que Deus te deu. Você amaldiçoa o pastor que Deus te deu. Você amaldiçoa o casamento que Deus te deu. Essa murmuração está abrindo a porta para o inimigo. Nunca murmure contra Deus, nem contra o povo que Ele colocou para cuidar de você, para te ajudar, ou até mesmo o povo que habita na tua casa. O nosso caminho não é o da murmuração, mas é o de se alegrar no Senhor, de dar graças em tudo, porque essa é a vontade de Deus. 1 Tessalonicenses 5, 16 ao 18. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Essa é a vontade de Deus. Agradeça, pare de reclamar. A murmuração é que está travando teus negócios. A murmuração é que está impedindo você de ser abençoado. Quer murmurar? Vai orar. Porque na oração você está protegido. Aí você pode abrir seu coração para Deus e Ele vai falar com você. Agora, murmurar fora da oração, meu irmão, é como colocar um alvo nas tuas costas. Você hoje precisa abrir o teu coração. Não sabia que essas murmurações tem que quebrar ela espiritualmente? E só se quebra com arrependimento e com oração. Não sabia disso? Por isso você tem que conhecer as coisas espirituais. Amém? Eu quero orar junto com você, mas antes disso, eu tenho 2 convites. Domingo agora, 9 horas da manhã, nós vamos ter um grande culto na nossa igreja. O endereço é Avenida Aruanã, número 120, Alphaville, Barueri, São Paulo. Você é nosso convidado. 15 minutos antes do culto começar, eu vou estar orando por todos os doentes. Nós vamos ungir os doentes e vamos orar pelos doentes antes do culto começar. E o meu segundo anúncio é que no dia 14 e 15, preste atenção, marca aí na agenda, 14 e 15 de abril, eu vou ter um seminário chamado Seminário Profético de Intercessão. O que vai acontecer nesse seminário? Eu e meus convidados vamos trazer segredos da oração e da intercessão para você viver uma vida vitoriosa. E quem se inscrever até domingo, certo? À meia-noite, vai receber o e-book, livro digital, desse livro físico, O Profeta, Seu Lugar de Oração, para você ler no seu celular, para você ler no seu tablet. Se você quer hoje, é só você se tornar aluno da academia aqui no Global. O seminário vai acontecer dentro da academia. Então você que é aluno, já está dentro. E você que não é aluno ainda, tem que entrar. Não perde essa oportunidade. Deus está querendo te ensinar coisas novas. Deus quer que você se aprofunde em coisas preciosas. O link está aqui na descrição do vídeo. Você pode ir também no meu site www.vinicius17.com.br e hoje mesmo se tornar aluno da academia aqui no Global. Além de todo o conteúdo que já está lá, você vai participar desse seminário, Seminário Profético de Intercessão. Você é uma pessoa profética. Aprenda a interceder conosco. Amém? Eu quero agora declarar o Salmo 91. Quero pedir a você que você compartilhe com 7 pessoas. Amém? E a partir de hoje nós vamos quebrar a murmuração. Nós vamos fazer uma oração hoje, quebrando a murmuração. Amém? Nós vamos pedir perdão ao Senhor. Nós vamos pedir perdão ao Senhor por toda a murmuração, por toda a palavra imprudente que saiu da nossa boca. E você
vai compartilhar essa oração, certo? Esse é o nosso propósito juntos aqui. Você vai compartilhar. E você que não é inscrito no canal, te inscreve agora. Vamos andar juntos em nome de Jesus. Salmos 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus, em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas, e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei. Poloei num alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar? Eu quero orar por você e vamos fazer assim. Você vai repetir essa oração, a primeira parte comigo, e depois eu vou orar por você. Pode ser? Você concorda comigo? Essa primeira parte é para aquelas pessoas que entendem que têm murmurado. É para aquelas pessoas que entendem que têm aberto a porta para o inimigo, falando demais, criticando pessoas, sabe, murmurando de pessoas, murmurando de Deus, murmurando contra o teu Moisés, que é o líder que Deus colocou sobre a tua vida. Amém? Por isso a gente tem que ter cuidado, gente. Você pode ver toda pessoa que vira um crítico, dá uma olhada para ver como é que está a vida dessa pessoa. Dá uma olhada. Daqui a pouco você está entrando no mesmo trem que ela. Permite que eu ore por você? Então diga assim comigo: Pai querido, no nome de Jesus Cristo, eu peço perdão por cada murmuração que saiu da minha boca, por eu ter murmurado contra pessoas, murmurado contra Deus, murmurado da minha vida. Eu peço perdão, Senhor Jesus Cristo. E a minha oração é para que o Senhor encha a minha boca de alegria, de favor, e que o Senhor traga cura total à minha vida, no nome de Jesus. Amém. Deixa eu orar por você, deixa eu te abençoar agora. Pai, em nome de Jesus, eu sei que hoje foi quebrada a murmuração. Hoje foi quebrada toda ação maligna que estava intentando contra a vida dessa pessoa. Nós oramos no nome de Jesus, para que um tempo de favor se inicie na vida dela. Eu quero declarar que este campeão de Deus, esta campeã de Deus, vai romper e vai avançar e vai ter grandes vitórias para a honra e glória do nome de Jesus. Apresento todos os pedidos de oração que estão aqui nos comentários e eu peço um milagre para cada pedido de oração que está aqui nos comentários. Oro no nome de Jesus Cristo, para que toda ação maligna, contrária, todo tipo de opressão, todo tipo de batalha espiritual cesse completamente na autoridade e no poder de Jesus Cristo. E que venha tempos de avanço, tempos de crescimento, tempos de prosperidade, tempos de abundância sobre essa casa. Eu oro em nome de Jesus para que a alegria do Senhor encha essa casa, encha esse coração. Senhor, nós precisamos da Tua presença e que a Tua presença encha a nossa vida. Oro para que toda enfermidade renda-se a Jesus Cristo. Oro para que toda dor renda-se a Jesus Cristo. Oro para que todo mal que tem se lançado contra a vida dessa pessoa renda-se a Jesus Cristo. Toda dor nas pernas renda-se a Jesus Cristo. Toda dor nos braços renda-se a Jesus Cristo. E que essa pessoa receba a paz de Deus na vida dela, nos negócios dela, que ela prospere em todas as coisas e que a partir de hoje ela use a boca dela para profetizar, para ser um intercessor da casa dela, para ser alguém que declara a vitória, o milagre de Deus no nome de Jesus. Amém e amém. Amém, gente querida. Declare profeticamente que você é abençoado, que sua família é abençoada, que você vai caminhar sobre céus abertos, que o Senhor está contigo.
Amém? Se você recebe essa palavra, essas orações, compartilhe agora com 7 pessoas. Amém? A generosidade devolve. Lembra disso? A generosidade devolve. Então compartilha com 7 pessoas. Que Deus te abençoe. Ó, às 10 horas da noite, o 3º dia de oração pelos filhos. Deus te abençoe e até mais. Boa noite. Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue precioso de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E nós oramos por uma transformação total dentro dessa casa, dentro dessa família. Meu Deus, quebra agora todo tipo de influência, de maldade, de inveja, todo tipo de opressão, de peso, de fardo, da pessoa, meu Deus, que está sendo alvo de perseguição. Nós oramos agora para que o Senhor a livre de todo o mal. Oramos também para que o Senhor fortaleça os desanimados, os que estão cansados, exaustos. Manda da tua força, do teu poder, da tua graça. E eu oro, Pai, em nome de Jesus, para que todo aquele que está doente, fisicamente ou emocionalmente, seja curado agora. Pelas pisaduras de Jesus, fomos sarados. Jesus morreu na cruz por nós, para nos libertar, para nos salvar. Jesus Cristo é o Senhor da nossa vida e Ele ressuscitou. Graças te damos, Senhor, graças te damos. Pedimos o perdão por todas as nossas falhas, nossos pecados. Nos colocamos diante de Ti e pedimos, ó Pai, que as Tuas misericórdias cerquem a nós e a nossa casa, como está escrito na Tua palavra, bondade e misericórdia, cercando a nossa vida constantemente, Pai, em o nome de Jesus. Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a tua casa, que alegria poder estar aqui com você nessa noite. Eu quero compartilhar uma palavra viva, uma palavra que certamente vai trazer transformação para a tua vida. Eu gostaria que você escrevesse nos comentários exatamente assim que eu vou falar para você. Escreve assim: não posso perder a minha bênção. Escreve aí: não posso perder a minha bênção. Já já você vai entender o que significa isso. Antes disso, eu quero compartilhar um testemunho da Jerusa. Ela escreveu assim: a paz do Senhor. Eu quero agradecer a Deus e a você que tem orado por nós. Quero aqui, com imensa gratidão ao Senhor, deixar o meu testemunho. Fiz um ultrassom das mamas em outubro do ano passado e o exame apontou cistos e nódulos. Fiquei muito preocupada, mas continuei orando e confiando no Senhor, crendo que voltaria lá e não teria mais nada. Para a glória do Senhor, voltei e, graças a Deus, meu exame está normal. Obrigado, profeta, que o Senhor continue abençoando você e sua família. Deus é fiel. Jerusa, Jesus cura. Ele é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. O que me dá ânimo a permanecer firme dia após dia, servindo o Senhor, é porque eu sei que Ele está vivo. Ele é o Senhor. Amém? E eu quero compartilhar com vocês hoje uma palavra que está em Lucas capítulo 15, verso 11, que diz assim: e disse: um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades, e foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E tornando em si, disse: quantos empregados de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus empregados.
Eu vou ler só até aqui, poderia ir até o fim, mas eu vou ler só até aqui. Eu quero que você entenda que esse filho tinha tudo o que ele precisava. Esse filho tinha amor, esse filho tinha uma casa, esse filho tinha pão na mesa, comida abundante. O pai dele, provavelmente um empreendedor, onde tinha muitos empregados trabalhando para ele, e ele tinha uma vida boa. Um belo dia, esse jovem chega para o pai e diz: eu quero a minha parte da herança. E ele pega a parte dele, mesmo tendo tudo em casa, mesmo tendo uma vida feliz, mesmo tendo uma vida plena, uma vida abençoada, ele pegou o que pertencia a ele, que era de direito dele, e a Bíblia diz que partiu, foi embora para uma terra distante. E nessa terra distante, ele gastou tudo. Gastou com boemia, com noitadas, com mulher, gastou de uma forma extravagante. Vai que o dinheiro acaba. O dinheiro foi embora e ele então teve que se alimentar. E ele não estava conseguindo emprego. Então ele foi trabalhar numa fazenda por comida. Cuidava dos porcos e comia a comida dos porcos. Nem salário ele tinha. Aí ele lembrou: o que eu estou fazendo aqui? Eu vou voltar para a casa do meu pai e vou me humilhar para ele. Nós temos que ter uma memória constante de como Deus tem nos abençoado, de como Deus tem sido bom conosco em todo o tempo. Saúde que Deus tem nos dado, paz que Deus tem nos dado, prosperidade que Deus tem nos dado, tantas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre a nossa vida, a nossa família, sua fidelidade, seu amor, respostas de oração, portas abertas, coisas que Deus trouxe crescimento na sua vida, que você sabe que não foi apenas o seu trabalho duro, foi a bênção de Deus, foi o favor do Senhor. E quando nós trazemos à memória, como diz lá em Lamentações capítulo 3, o que Deus tem feito na nossa vida, nós temos que nos animar, nós temos que ficar felizes por tanta coisa boa que Deus Ele opera, por tanta coisa boa que Deus tem mandado para a nossa vida. É que nós sempre temos eu posso dizer, uma falha muito grande de pensar que não está bom, de pensar que não é suficiente. Deus mimando esse filho, abençoando a vida desse rapaz perto do pai, ele trabalhando, o irmão trabalhando, o pai trabalhando e Deus abençoando a casa. Mas esse filho não reconheceu. Quantas vezes a gente não reconhece as bênçãos de Deus e começa a reclamar? Reclama do que não está bom, reclama de muito trabalho, reclama que está muito cansado, reclama de tantas coisas. Temos que ser mais gratos, temos que agradecer mais. Você tem que agradecer por você ter um trabalho, você tem que agradecer por você poder entrar num carro e ir para o seu trabalho, viajar com a sua família. Deus tem lhe abençoado, Deus tem derramado graça sobre a sua vida, Deus tem derramado favor sobre você. Tem coisas tão boas que Deus tem operado nas nossas vidas, coisas que nós nem imaginávamos que Ele tinha preparado e que estamos vivendo isso. Por isso, devemos ter cuidado, não só com os ataques de Satanás, mas com a nossa própria tolice. Porque o homem, a Bíblia diz que isso já vem lá de trás. No deserto, o povo murmurou contra Deus e murmurou contra Moisés e teve consequência. Nós temos que nos arrepender de reclamar demais, nos arrepender de estar muitas vezes empurrando a vida, sabe? Empurrando em vez de celebrar, em vez de trabalhar alegremente, em vez de reconhecer as bênçãos de Deus. Davi era um homem segundo o coração de Deus e uma das qualidades de Davi
é que ele estava sempre exaltando a Deus e ele estava sempre lembrando do que Deus fez na vida dele. Pessoas que tiram o foco de Deus, daqui a pouco estão atacando umas às outras. Pessoas que tiram o foco delas de Deus, daqui a pouco elas estão se degladiando entre elas. Tem que lembrar o que Deus fez na tua vida. Tem que lembrar o que Deus tem operado, o que Deus te deu. O que Deus te deu é bênção. O que Deus te deu está abençoado. O que Deus te deu tem o favor de Deus. O que Deus te deu tem sido também uma das, eu posso dizer, sentinelas de Deus na tua vida, porque o que Deus nos dá é guardado por Deus e sustentado por Deus. Adão e Eva não souberam o que fazer com isso, porque eles tinham um paraíso que era sustentado por Deus e eles não souberam lidar com isso. E às vezes a gente não sabe lidar com isso, porque reclama, porque menospreza, sai dos lugares que Deus havia colocado. Olha o que aconteceu com o filho pródigo aqui. Se você olhar, ele saiu do lugar da bênção. Às vezes saímos do lugar da bênção. E hoje, o que eu mais peço a Deus, é que eu não quero sair da direção dele. Eu não quero sair do favor dele. Eu não quero me esquecer. Ele começou a passar dificuldade porque estava longe do projeto original de Deus, longe da vontade de Deus. Então, 1000 vezes, você fazer a vontade de Deus, você se entregar à vontade de Deus, do que você sair da vontade dele, do que você sair do propósito dele. O que nos sustenta é Deus, o que nos guarda é Deus, independente do que as pessoas vão pensar, independente do que as pessoas vão falar, que as pessoas sempre vão falar, certo? Isso é uma coisa que eu aprendi. Você pode ser o mais justo, o mais correto, o mais íntegro, você pode ser perfeito, que só tem um que é perfeito, que é Deus, mas tentar ser o máximo perfeito. Esses dias eu vi um empresário falando que ele é muito perfeccionista e ele tenta fazer tudo com tanta perfeição, mas que às vezes essa perfeição atrapalha ele. Por quê? Porque só Deus é perfeito, certo? Agora, você tentar fazer o seu melhor, mesmo assim, você vai ser ridicularizado, criticado, perseguido, vão apontar o dedo para você. Sabe, as pessoas são assim. E enquanto houver terra, enquanto o homem não ter o encontro com Cristo verdadeiramente, ele vai ser assim. Hoje nós vemos tantas pessoas, sabe, saindo da direção de Deus por pressão dos outros, saindo da direção de Deus, sabe, porque não se contentam com aquilo que tem, não se contentam com o que Deus deu, com a bênção que o Senhor colocou debaixo daquele lar. Nós precisamos reconhecer a bênção de Deus no nosso lar. Nós temos que reconhecer a bênção do Senhor nos sustentando, a bênção do Senhor, sabe, guiando a nossa vida. Eu creio que Deus fala, você sabe, você que me acompanha aqui nas orações sabe que eu creio que Deus fala. E como eu creio que Deus fala, até aqui o Senhor tem me sustentado. Até aqui o Senhor tem operado grandes coisas na minha vida. É por isso que eu digo para você, fica aonde Deus disse para você ficar. Fique e comece a se alegrar aonde Deus quer que você esteja. Davi estava lá passando pelo vale da sombra da morte, estava dizendo, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Ou seja, você não vê uma pessoa negativa, você não vê uma pessoa querendo, sabe, assim, sair da presença de Deus. Eu não quero mais ser rei, eu não quero mais servir a ti, eu não quero mais esse propósito na minha vida. Você não vai ver Davi dizendo isso. Ao contrário, você vai ver ele exaltando, glorificando a Deus, você vai ver ele orando muito. Você vai ver, sabe por quê? Porque é disso que nós precisamos. Nós precisamos reclamar menos, muito menos, e celebrar mais, adorar mais. Tem bênçãos que nós estamos perdendo por reclamar demais. Tem bênçãos que estamos perdendo porque estamos
falando negativamente das bênçãos de Deus na nossa vida. Deus é bom em todo tempo, Deus é bom. Comece a celebrar isso. Comece a celebrar isso, comece a glorificar a Deus por isso. Deus é bom e a sua misericórdia dura para todo sempre. Eu deixo essa palavra no teu coração. Quero agora declarar o Salmo 91, esse salmo tanto de defesa quanto de ataque. Quero também fazer um convite para você. Domingo agora nós vamos ter um grande culto às 9 horas da manhã. Inclusive vamos ter um especial de Páscoa na igreja. 15 minutos antes do culto começar, nós vamos estar ungindo os doentes e vamos orar por eles. Se você está doente ou conhece alguém doente, leva essa pessoa domingo. Eu mesmo estarei orando, certo? Eu mesmo estarei orando por cada doente. Eu convido você a estar com a gente domingo agora, 9 da manhã. O endereço da igreja é Avenida Aruanã, número 120, Alphaville, Barueri, São Paulo. E também eu quero convidar você a se tornar nosso aluno na academia aqui no Global. Toda semana nós temos aula dentro da academia. Essa semana que vem agora nós vamos ter podcasts incríveis que nós vamos liberar para a academia. Já liberamos um quinta-feira, liberamos um ontem e vamos liberar outro terça-feira. E você vai ver como Deus vai abençoar você de uma forma sobrenatural, extraordinária e tremenda. Amém? Posso orar por você agora? Antes disso, eu vou declarar o Salmos 91, que diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Enquanto eu declaro aqui, compartilha com 7 pessoas essa oração. Amém? Manda aí para alguém. Compartilha com teus amigos, parentes, pessoas próximas de você. Compartilha essa oração com alguém. E se você não é inscrito aqui no canal, te inscreve agora. Vamos andar juntos e coloca aqui nos comentários o teu pedido de oração. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não temerás do terror da noite. Não terás medo do terror da noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra alguma. Pisarás sobre o leão e a cobra, calcarás aos pés o leão jovem e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar? Deixa eu orar por você agora. Quero invocar o nome de Jesus em teu favor, e eu quero que você grave a palavra retrocesso. Retrocesso. Eu ouvi uma vez essa palavra, e essa palavra ficou dentro do meu coração. Quando você deixa a direção de Deus, você entra num retrocesso. Você entra num retrocesso. E as nossas decisões, elas não são só naturais, elas são espirituais também. Então não retroceda do lugar da bênção. Para de reclamar. Te alegra aonde Deus te colocou, para você não perder a tua bênção. Tem gente que diz, não se perde bênção. Perde sim. Perde bênção. Bênção se perde. Certo? Conquistas espirituais se perdem por más decisões. Então grava isso no seu coração. Tenha cuidado. Amém? Deixa eu orar por você e te abençoar em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, eu apresento a vida de cada pessoa que está orando junto comigo agora.
E eu peço o teu favor sobre a vida dela e sobre a sua casa. Tira, Pai, todo o fardo pesado que ela tem carregado, tudo aquilo, Pai, que quer tirá-la do teu propósito, que quer tirá-la do lugar da sua bênção. Oramos agora para que tudo aquilo que tem sido enviado como um dardo, uma seta maligna contra ela, caia por terra em nome de Jesus Cristo. Guarda, Pai, a vida dessa pessoa, guarda a sua família, guarda, Senhor, os seus projetos. Senhor, que as bênçãos que o Senhor tem derramado sobre a vida dessa pessoa sejam guardadas pelo Senhor, que nada saia da vida dela, que nada saia, Senhor, daquilo que o Senhor tem reservado para ela, mas que o Senhor possa aumentar mais e mais aquilo que o Senhor tem dado e ela possa repartir aquilo que o Senhor tem colocado na vida dela. Oramos em nome de Jesus para que os atrapalhos saiam do caminho, para que as portas fechadas se abram, para que toda amarra espiritual seja cortada no poder e na autoridade do nome de Jesus Cristo. Oro também para que todo aquele que está doente seja curado agora. Toda enfermidade, câncer, alergia, todo problema no sangue, nos rins, no fígado, renda-se a Jesus Cristo, ao poder de Jesus Cristo agora. Toque-a, Pai, com o teu poder, toque-a com a tua graça e com o teu favor. E que essa família, Pai, que está orando junto comigo, seja visitada pelo teu poder agora, seja tocada pela tua graça, no nome de Jesus Cristo. Quebra, Pai, quebra todo tipo de amarra espiritual, desfaz todo tipo de laço do inimigo na vida dessa pessoa, tudo que é cilada, tudo que é armadilha, toda obra do caçador seja agora desfeita e nós declaramos que o Senhor está nos fortalecendo. O Senhor está nos fortalecendo, demônios estão caindo por terra, 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas nós não seremos atingidos, porque estamos guardados pelo Senhor, estamos protegidos pelo Senhor, tua mão de poder, teu favor está na nossa vida, Pai. Nos reveste da tua presença, nos reveste do teu ânimo, Pai, no nome de Jesus, que uma alegria sobrenatural entre na nossa vida. Nós te pedimos em nome de Jesus, e Senhor, abençoe essa família, abençoe os filhos, abençoe o casamento. Dá força para essa pessoa, dá uma visão maior das coisas para ela e que ela possa contemplar a tua glória, Pai, no nome de Jesus Cristo. Dá sabedoria, Pai, a cada um de nós que estamos aqui, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Amém, gente querida. Glória a Deus. Você recebe? Compartilhe agora essa oração com amigos, com parentes, com pessoas próximas e que Deus te abençoe. Que a paz de Jesus Cristo guarde a tua vida, guarde a tua família. O Senhor é fiel. A sua benignidade dura para todo sempre. Amém? Deus te abençoe e até amanhã, 6 da manhã, se Deus quiser.